Olá, começa agora o programa Diálogos. Hoje vamos falar sobre o polêmico exame da OAB, a prova que divide opiniões e faz com que muitos alunos recém-formados em Direito demorem anos para conseguir exercer a profissão. O exame da OAB é um teste de conhecimentos jurídicos imposto a todos os bacharéis graduados em Direito no Brasil que queiram exercer a profissão. O exame é polêmico, pois sempre teve um alto índice de reprovação. No ano de 2011, essa polêmica aumentou devido aos números apresentados pela Ordem. No último exame, realizado no dia 17 de julho deste ano, houve 116 mil inscrições e apenas 9,7% de aprovação, o menor índice da história. De todas as faculdades de Direito do país, 90 delas não tiveram nenhum aprovado sequer. Após a divulgação desses resultados, a polêmica sobre a legalidade do exame aumentou muito. Os que defendem o exame alegam que ele é extremamente necessário para o exercício da advocacia e que as faculdades estão cada dia preparando pior os futuros advogados. Já os que são contra alegam que o exame é inconstitucional, pois impede alguém com diploma de exercer a profissão. E também dizem que há interesse financeiro por trás desse alto índice de reprovação. Esse é o tema do programa Diálogos de hoje. E para falar sobre o assunto, converso agora com o professor de Direito da PUC Campinas, Marcelo Valdir Monteiro, que é a favor do exame. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Olá, eu que agradeço o convite. E converso também com Reinaldo Arantes, que é presidente do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito e luta para a extinção do exame. Muito obrigado pela presença, Reinaldo. Muito obrigado pelo espaço, obrigado por estarmos discutindo uma coisa que é tão importante para a sociedade tomar conhecimento a respeito do que realmente está acontecendo. Para vocês, qual o real motivo de um índice tão baixo na aprovação do exame? Eu entendo que o exame de ordem, ele está buscando permitir que se ingresse nos quadros da OAB aqueles bacharéis em Direito que tenham um conhecimento mínimo suficiente para o exercício da advocacia. E, infelizmente, nós tivemos nos últimos tempos um excessivo número de faculdades onde não há uma correta e adequada fiscalização do MEC, o que leva, muitas vezes, o aluno a conseguir se formar numa faculdade de Direito, mas sem estar apto ao exercício de qualquer profissão. Então, sujeitando-se a um exame, seja lá o exame qual for, magistratura, Ministério Público, OAB, delegado de polícia, o índice de aprovação acaba sendo realmente muito baixo. E a qualidade dos próprios alunos que se formam, praticamente fazendo durante os 5 anos, provas objetivas, sem necessidade de um raciocínio. Então, eu entendo que existe uma falha das faculdades, mas aí existe uma falha também anterior a isto. Muitas faculdades recebem alunos praticamente semi-alfabetizados. Como é que um aluno chega a um curso universitário sem saber ter um mínimo de raciocínio lógico, sem saber escrever adequadamente? Então, obviamente, nós estamos aqui discutindo o exame de ordem, mas as causas desta reprovação baixa vêm muito lá atrás, não é? Reinaldo? Olha, eu vou discordar diametralmente do professor e peço que sigam a seguinte linha. A questão não é das faculdades. As faculdades brasileiras, analisadas pelo MEC, que as fiscaliza, nós temos apenas 12% de faculdades com notas D e E. As demais são todas acima, como nós temos as excelentes também. Então, acho que como qualquer serviço público prestado, particular ou público, nós temos 10% de excelentes faculdades, nós temos 10% de faculdades péssimas e temos 80% de boas e médias faculdades. A faculdade, quem faz primeiro é o aluno. Segundo ponto, todas as faculdades, desde da obrigatoriedade disso pelo Fernando Henrique Cardoso em 94, as faculdades têm seus quadros mestres e doutores. No curso de Direito nós temos desembargadores, temos delegados, temos juízes, temos promotores. Então nós temos uma excelente formação. A questão é a sacanagem, me perdoe o termo, mas a forma como a OAB faz o exame de ordem. Então nós temos o professor Marcelo aqui, pode ser uma pergunta para ele na sequência, se ele como professor não sabe fazer uma prova onde 90% dos alunos vão ser reprovados. É o que acontece com a OAB. Sem contar que a prova da OAB
tem, na primeira fase, matérias que não fazem parte de currículo de nenhuma universidade. Então, a jurisprudência do Tribunal de Ética da OAB, por exemplo, é uma matéria que se o aluno não for fazer cursinho, ele não vai ter como responder, porque não existe essa matéria. Portanto, a OAB está fazendo, na realidade, uma reserva de mercado, protegendo os inscritos e, fundamentalmente, arrecadando muito dinheiro. Porque a cada exame são 106 mil candidatos, ok, são cada um pagando R$ 200, portanto, são mais de 20 milhões que são arrecadados sem fiscalização. O bacharel de Direito no Brasil hoje, ele já sai 100% pronto para exercer a profissão, mesmo sem o exame? Não, eu entendo justamente que não. Por isso a necessidade do exame. Eu discordo um pouco do que o Reinaldo estava comentando, porque, veja só, realmente quem faz a faculdade são os alunos. Não interessa onde, qual universidade, qual faculdade o aluno está cursando. Se ele tiver interesse e souber efetivamente aproveitar esta faculdade, sem dúvida nenhuma, ele tem lá bons professores que vão aí orientá-lo, vão sanar aí eventuais dúvidas. Mas acontece o seguinte, se nós pegarmos o índice de aprovação do exame de ordem nas principais faculdades aqui do estado de São Paulo, você verifica que o índice de aprovação nestas principais faculdades são índices muito bons. Índice de aprovação do exame de ordem. E por que isso? Porque a faculdade faz uma seleção. Então existe um vestibular de quem entra no aluno, do aluno que entra no primeiro ano. Então, obviamente, este aluno que entra tendo uma seleção, tendo um preparo melhor ao quinto ano, ele se dedicou bastante durante esses 5 anos. E nós temos um problema muito sério também, que nas faculdades, e principalmente nas faculdades de Direito, mas em todas as faculdades ocorrem também, não é o fato do sujeito ser desembargador, do sujeito ser advogado, do sujeito ser promotor de justiça, que ele ministra uma boa aula. Então, existe um problema que o MEC precisa fazer de fiscalização efetiva na questão da biblioteca, na questão do corpo docente, da pesquisa feita pelo corpo docente. Então, são uma série de questões que precisam ser verificadas pelo MEC. Agora, se o MEC não faz esta verificação em todas estas faculdades, o que acontece? Depois, lá na frente, você tem um índice baixo de aprovação, mas um índice baixo de aprovação nestas faculdades que não são comprometidas. E com relação à arrecadação de dinheiro, Reinaldo, eu discordo também, porque se paga hoje em torno de R$200 por mês, R$200 para inscrição no exame de ordem, para o candidato prestar, então, o exame da OAB. Para a OAB, seria muito mais vantajoso que você pegasse todos os milhares de bacharéis que existem, deixasse esses bacharéis se ingressarem nos quadros da OAB. Por quê? Porque eles têm que pagar a anuidade. E a anuidade da OAB é extremamente cara. Então, eu não vejo como uma fonte arrecadatória os exames de ordem. Muito pelo contrário. Esses exames, a OAB tem inúmeras despesas com relação à locação de espaço, corretores de prova e também para arrumar aí o pessoal que faz a fiscalização toda da avaliação. Você, Reinaldo, acha que o aluno sai preparado para exercer a profissão? Eu acho que o aluno sai preparado para exercer a profissão, sim, como em todos os cursos de nível superior. Por quê? Porque na universidade nós vamos ter o básico, os caminhos, aonde buscar a informação. Então, nenhum profissional sai pronto da universidade. Agora, ele sai pronto para exercer a profissão, sim, para terminar de aprender, para juntar o conhecimento teórico com o conhecimento prático que ele vai adquirir no dia a dia. Só respondendo à questão ainda da questão arrecadatória, número de advogados inscritos é fácil de se consultar quantos estão pagando ou quanto não e ter um controle sobre isso. Já a respeito do exame de ordem, nós temos cerca de 100 mil inscritos a cada exame, daí para mais, e que é um pessoal rotativo. Tá? Portanto, tem custos? Tem custos sim. Agora, um exame, um concurso para juiz, para delegado de Polícia Federal, cerca de 120 a 150 reais a inscrição. São 5 fases: escrita, psicotécnica, médica, esportiva e investigação social. 150 reais. Ou a mesma Fundação Getúlio Vargas, o ACESP-UNB, faz o mesmo exame com 2 provas escritas e cobra R$200 o bacharel em Direito, que é obrigatório para ele poder fazer. E as taxas de reprovação, veja bem, cria o quê? Um pessoal, um curral, nós chamamos às vezes de curral, nós estamos dentro de um curral que abre o porteiro um pouquinho e nós vamos fazer, porque se aprovou 9% como foi no último exame,
Esses 89, esses 91%, aliás, que ficaram retidos, eles vão fazer mais 1, 2, 3 até desistir. Quando ele desiste, está se incentivando a reserva de mercado para os atuais inscritos, tá? E está se incentivando também essa questão da arrecadação. Por quê? Porque a OAB hoje ela não é fiscalizada por ninguém. Segundo decisão da OAB, do Supremo Tribunal Federal, ela não é nem pública e nem privada, e sim uma entidade sui generis, quando não há nenhuma lei no Brasil que diga quais são os deveres e direitos de uma entidade sui generis. Muito obrigado. O repórter Gabriel Pujol foi até um cursinho especializado em auxiliar bacharéis e formando-os a passar no exame da ordem. Vamos conferir. Conseguir passar na prova da OAB é considerado por muitos uma tremenda batalha, como é o caso do aluno Luciano de Mello. Se formou no ano de 2008 e foi reprovado 2 vezes no exame. Esta é a principal dificuldade que leva alunos a terem opiniões contra a prova. Pelo que eu vejo no dia atual, eu até sou em partes contra, porque você vê muitos advogados hoje aí que não fizeram prova quando não era realizado e que estão aí e desenvolvem muito bem. E tem muitos que prestaram o exame da OAB também, que estão na ativa e que infelizmente deixa a desejar também. Exatamente pelo alto índice de reprovação, alunos que estão próximos a terminar a faculdade ou que já foram reprovados no exame procuram cursinhos que são especializados na prova. Aqui eles são bem mais objetivos, né? São professores bem mais qualificados, pelo que eu vi, o que eu presenciei na faculdade. E eles são bem mais focados para o exame da OAB mesmo. Então isso facilita mais o nosso entendimento deles. A diferença é que nós temos num cursinho que concentrar em 3 meses, às vezes 4 meses, 5 anos de faculdade. Então, qual seria a grande diferença da abordagem de uma graduação para um cursinho? Na graduação nós temos muito mais tempo para formar o aluno, ao passo que no cursinho nós informamos o aluno. Então tem esse aspecto bastante diferenciador. Para o professor de um cursinho preparatório do exame, Arthur Trigueiros, apesar da dificuldade da prova, alunos medianos teriam condições de serem aprovados e culpa a quantidade de faculdades pelos baixos resultados. Às vezes a comissão da OAB, que organiza o exame, ela perde um pouco a mão e acaba fazendo perguntas tão específicas que até um advogado teria dificuldade de resolver. Então, nesse aspecto, parcialmente eu concordo. Agora, é lembrar que a prova da OAB cobra 50% das questões para você ir à segunda fase. Então, dentro de um universo de 80 questões, o candidato que fizer 40 questões automaticamente já está na segunda fase. Então, com metade, um aluno, aspas, mediano, teoricamente conseguiria ser aprovado para a segunda fase. E o que acontece é que nós temos uma proliferação muito grande de cursos jurídicos, temos mais de 1000 faculdades de direito no Brasil, e faculdades de bom nível e, infelizmente, faculdades de nível não muito bom, que não formam adequadamente o aluno. Ele acaba tendo que se formar e não se informar em um cursinho preparatório. Vocês concordam que esses cursinhos, como acabamos de ver, estão ensinando para os alunos o que a faculdade não ensina? Veja só, o que acontece é que o aluno ele cursa 5 anos de faculdade de direitos e não um curso de faculdade de advocacia. Então, assim como você tem um cursinho preparatório para o exame de ordem, você tem um cursinho preparatório para a magistratura, você tem um cursinho preparatório para o Ministério Público. Então, o cursinho, ele pega o aluno que já tem uma certa bagagem, que ele traz consigo essa bagagem, e o cursinho, no caso específico preparatório para exame de ordem, ele prepara o aluno efetivamente para prestar este concurso, que é o exame da OAB. Assim como existem inúmeros cursinhos também que são especializados na questão da magistratura, do Ministério Público, de delegado de polícia. Você concorda? Não, eu não concordo. Volto a falar que é obrigatório o cursinho para quem faz o curso de Direito por causa de matérias não curriculares que a OAB coloca ali justamente para barrar um número maior de candidatos. Os cursinhos eles seriam muito mais bem aproveitados se fossem usadas as suas estruturas para aperfeiçoar o trabalho do advogado. Até porque, antes de tudo isso, fazem muita diferenciação entre advogado e bacharel? Não. Nós sempre tivemos o bacharel em direito pronto para advogar. Por quê? Porque essa é a profissão, essa é a função privada e particular que ele vai exercer. Concursos para delegado, para juiz, para promotor, essa sim tem o manus público, há um concurso necessário. Mas o advogado ele sai pronto para advogar. Sempre foi assim na história do Brasil, só mudou de 96 para cá. No próximo bloco, continuaremos o debate. E você vai conhecer também a história do advogado Luiz Henrique Bortolai.
Voltamos em instantes. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. Voltamos com Diálogos, que hoje discute o exame da OAB. Em países como a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, esse exame também é aplicado a todos os bacharéis. Afinal, a grande polêmica, ele é constitucional ou não? Eu entendo que sim, o exame de ordem é constitucional, tanto que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, assegura o livre exercício das profissões, desde que observado e atendido os requisitos legais. E nós temos uma lei, que é uma lei federal, o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, exigindo 2 requisitos para o exercício da advocacia. Primeiro, ser formado em Direito. Então, o bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, que é o curso que se faz na faculdade. Formado em Direito, o aluno, se ele optar, se ele quiser, ele pode, então, prestar o exame de ordem e precisa ser aprovado no exame de ordem. Então, preenchido esses 2 requisitos exigidos pela lei federal, que é o Estatuto da OAB, é plenamente possível o exercício da advocacia. Então, entendo que não há qualquer tipo de inconstitucionalidade nesse aspecto. Perfeitamente válido o exame de ordem. Você concorda, Reinaldo, com a constitucionalidade do exame? Claro que não, e veja bem, não é questão do Reinaldo, mero bacharel de direito, concordar. Nós já temos 4 sentenças de primeiro grau de juízes federais, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, que declararam e fundamentaram a inconstitucionalidade formal e material do exame, já especifico já. Como temos também o parecer de segundo grau do TRF5, do desembargador Vladimir, que fez uma explanação extremamente bem fundamentada de todos os pontos de inconstitucionalidade formal e material do exame de ordem. E a questão, temos agora também um parecer da Procuradoria-Geral da República, numa ação que está no Supremo Tribunal Federal e será julgada nos próximos dias, dizendo taxativamente que o exame de ordem é inconstitucional. E agora teremos a posição do Supremo Tribunal Federal. Apenas explicando que o exame de ordem, ele é formalmente, ou seja, na forma que ele foi feito, ele é inconstitucional, porque o legislador colocou para o Conselho Federal da OAB regulamentar a lei que estipula o exame de ordem, estipular o exame de ordem. Quem pode fazer isso é só o presidente da República de forma privativa e indelegável, segundo o artigo 84, inciso 4. O que o doutor Marcelo citou a respeito do artigo 5º, inciso 13º, quanto ao exercício da profissão ser livre e ter um óbice, ou seja, uma cláusula de efeito vinculativo, seria a qualificação profissional prevista em lei. Então, o que a Constituição fala é em qualificação. E aí, a OAB sempre esquece do artigo 205, que está na mesma Constituição, onde diz que a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, prepara o indivíduo para a sua vida social e o qualifica para o trabalho. Portanto, qualificação quem dá é a faculdade. Exame nada mais é do que uma aferição. E a única coisa que pode vedar o exercício profissional é justamente a qualificação. Só mais um segundinho para complementar. O artigo 22, inciso 16, fala que a União é que pode legislar sobre o exercício profissional, tá? Portanto, é a OAB que tem esse direito.
E a OAB não é nem mais uma entidade pública autárquica de fiscalização do exercício profissional desde a DIN 3026. Então, nem fiscalizar o exercício do trabalho do advogado, na realidade, hoje ela está constituída para isso. Mas, Reinaldo, nesses países de primeiro mundo, como França, Estados Unidos, existe esse exame. Por que no Brasil ele é tão mal visto? Não, em todos os lugares existem exames de forma variada. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode fazer o exame sem ter a faculdade, como acontece com o jornalismo. Porque são leis estaduais, cada estado tem o teu, e se você conhecer o arcabouço legislativo local daquele estado, do Oklahoma, por exemplo, você vai poder advogar. Já em compensação, a OAB nunca fala de Portugal, que copiou o exame de ordem e levou para lá, e o exame foi declarado inconstitucional recentemente. E aí a OAB não fala disso. Como em outros países, onde não há necessidade de haver um exame qualquer, não há exame, faça a faculdade e depois, o que deveria ser aqui no Brasil, a OAB estaria fiscalizando o exercício profissional, coisa que ela não faz. Então ela veda o bacharel que acabou de se formar, que tem só a formação acadêmica, tá? Com uma prova cheia de pegadinhas, como eu falei, com coisas curriculares que não existem, e na sequência, o que ela deveria fazer, ela não faz, que é a fiscalização do exercício profissional. Então nós temos muitos advogados hoje bandidos, cumprindo pena e ainda assim com a carteira da OAB. E tenho provas disso, se quiser depois passo mais material para os senhores. E Marcelo, então por que ele é tão mal visto no Brasil, sendo que em outros países ele é feito? Então, eu acho que hoje em dia você criou aí um mercantilismo muito grande da educação. Então, abre-se faculdades sem nenhum tipo de critério, não há uma efetiva fiscalização do MEC. E quando a OAB, então, aplica um exame, que é um exame mediano, é um exame onde o candidato precisa acertar apenas metade das questões, e o aluno não obtém aprovação, significa que ele não está apto ao exercício profissional. Ele não tem um mínimo de conhecimento, um mínimo de noção para defender alguém. Vejam, assim que ele é aprovado no exame de ordem, no Brasil, nós temos a possibilidade plena do exercício da advocacia, seja em primeira instância, segunda instância, no STJ ou mesmo no STF. Assim que ele se forma, ele poderia, por exemplo, advogar na minha área, na área criminal, ele está lidando com a liberdade das pessoas. Se este sujeito não sabe sequer escrever, porque a faculdade nunca exigiu isso dele, sempre fez uma prova simplesmente objetiva, não houve uma fiscalização efetiva, um rigor efetivo do candidato, como permiti-lo prestar o exame de ordem? E como nós temos muitas faculdades, consequentemente temos um índice de reprovação muito alto do exame de ordem, e isso acaba, obviamente, gerando descontentamento por certa parcela da população. Mas eu particularmente entendo que o exame de ordem deve sim existir, deve ser mantido, talvez aprimorado, aperfeiçoado e estudado de forma melhor, mas inclusive os outros cursos, as outras faculdades, percebemos a necessidade de um exame semelhante como o exame de ordem. Muito obrigado, Marcelo. Existem também exceções, como o caso do advogado Luiz Henrique Bortolai. Ele só conseguiu passar no exame após pedir revisão de sua nota, como nos conta agora o repórter Gustavo Pasqualato. Luiz Henrique Bortolai é advogado formado em 2009, que sempre se empenhou por tirar boas notas da faculdade e realizar o sonho de seguir a carreira no magistério. Fez a primeira prova da Ordem dos Advogados do Brasil e passou. Mas na segunda fase, por uma má interpretação do avaliador, quase que seu esforço é jogado fora. Na primeira fase, na minha época, eram 100 questões, precisava fazer 50 testes para ser aprovado. Eu fiz 53 e fui habilitado para a realização da segunda fase. Quando saiu o resultado parcial, eu não tinha sido aprovado e eu tive que interpor um recurso, que é disponibilizado um prazo normalmente de 3 dias, e eu entrei com esse recurso e a minha nota foi elevada em aproximadamente 2 pontos, com o que fez com que eu passasse no exame. No meu caso foi até interessante, a minha nota partiu de 6, a nota para você passar é 6, a minha nota saiu de 5,2 para 7,2. Então a diferença foi de 2 pontos entre eu não ser aprovado e ser aprovado. Então, querendo ou não, você fica um pouco nas mãos do corretor, do avaliador da sua prova, dele ter a boa vontade na leitura das respostas para realmente embasar e dar a pontuação que merece ou não o candidato. Apesar do problema ocorrido na prova, o advogado é a favor da realização do exame. O exame da ordem, ele possibilita exatamente essa restrição.
uma forma de você possibilitar somente que profissionais que realmente estejam capazes realmente ingressem na ordem de determinadas categorias, possibilitando que a atuação junto à população e junto à sociedade seja feita de uma forma muito mais condizente com as reais necessidades. Então eu até entendo que seja necessário que esses exames de classe sejam feitos em todos, não só no direito para ser advogado, mas em todos, como medicina, engenharia, arquitetura, diversos cursos eu acho interessante fazer nesse sentido. Como acabamos de ver no VT, a prova ela é realmente objetiva ou ela depende da subjetividade de quem está corrigindo? Existe essa manipulação dependendo do corretor? E também, a extinção do exame, ela resolveria o problema das faculdades ou ela apenas diminuiria o nível do ensino? O exame de ordem ele é composto por duas fases. Nós temos uma primeira fase que é objetiva, uma prova teste, são 80 testes, onde o aluno precisa acertar pelo menos 40 questões, ou seja, metade apenas é suficiente para a sua aprovação para a segunda fase. Na segunda fase, o aluno opta por qual área ele pretende fazer a prova. Então nós temos, por exemplo, área penal, civil, tributária, trabalhista, constitucional, enfim, tem aí estas opções. Nestas áreas ele responde algumas questões e faz uma peça prática. Ele precisa aí obter também um mínimo de nota para a sua aprovação. E, obviamente, como nessa prova dissertativa, é óbvio que existe aí um certo subjetivismo por parte do corretor. Mas o aplicador do exame, ele passa para os corretores alguns espelhos. Então, com base aí nesses espelhos, com base nestas orientações passadas, é que se faz a correção da prova. E a extinção do exame de ordem, a última pergunta que você me fez, é algo extremamente tenebroso. Por quê? Você pode imaginar que o mercado vai regular os bons e maus advogados, mas até o mercado conseguir regular os bons e maus advogados, quantas pessoas não foram prejudicadas na sua liberdade, no seu patrimônio, enfim, nos seus direitos. Além disso, nós precisaríamos aumentar em 100 vezes os números de tribunais de ética ou até mais, para poder efetivamente, então, fiscalizar a conduta desta avalanche de advogados que estaria chegando ao mercado. Você concorda, Reinaldo? Vamos lá, os dois pontos novamente. Então, inicialmente, a respeito do exame. Eu deixo claro que na primeira fase a OAB pede coisas que não existem nos currículos escolares de forma a dificultar, a criar dificuldades. Mas com relação à correção A correção, justamente, ela é também manipulada. Tá? Quem quiser pode me pedir por e-mail, depois vocês divulguem por gentileza. Passo os documentos a respeito disso. Manipulação de primeira fase, manipulação de segunda, ou pelo menos desídia. Tá? Os exames, na realidade, a culpa não é nem das faculdades, e volto a falar, nós temos o 12% com notas A, D e E do MEC. O restante das faculdades são boas. A questão é o exame como ele é feito. Depois vem a questão da correção. A correção também é manipulada porque os índices, desde o início até hoje, continuam os mesmos. Tá? Então, as faculdades mudaram, os cursinhos mudaram e nada mudou quanto aos percentuais. Portanto, a culpa disso daí ainda é da OAB, que faz reserva de mercado e que, volta a falar, fatura com isso. Com respeito a acabar o exame de ordem, não. O que o exame de ordem quando está para acabar nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, acabando o exame de ordem, a OAB vai ser obrigada, que não faz já uma década e meia, duas, fiscalizar o exercício profissional, que é a sua função. A OAB não tem função de se meter em questões políticas ou de falar sobre time de futebol ou raio que seja. A OAB tem que fiscalizar o exercício profissional, trabalhar junto com o advogado e, principalmente, apoiar o judiciário. Porque a Justiça Federal atualmente está estando em greve, tá? E a OAB em nenhum momento foi lá dar apoio. Porque se nós queremos uma justiça ágil, nós precisamos de estrutura, precisamos de funcionários bem pagos, porque, veja bem, eles não estão pedindo aumento, estão pedindo reposição salarial. E a OAB fica quieta. Pelo contrário, no caso do TJ, quando falou recentemente da greve do TJ de São Paulo, eles foram lá para falar mal do movimento.
quando de repente deveria estar apoiando, porque o advogado em si trabalha dioturnamente com os técnicos judiciários, com o judiciário em si. E se a OAB, que deveria apoiar, não apoia, nós precisamos de judiciário forte para que a justiça deixe de ser lenta. A primeira fase do próximo exame da OAB está prevista para o dia 30 de outubro deste ano. Já a segunda fase deve acontecer apenas em 2012. O senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, criou a proposta de emenda constitucional 01/2010, onde visa que o diploma seria o comprovante de qualificação para exercício profissional. Ela foi rejeitada pelo CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas os senadores já requisitaram que ela seja analisada pelo plenário por todos os senadores, onde 22 senadores fizeram esse pedido, porém ainda não tem uma data definida para o julgamento. Gostaria de agradecer os nossos convidados Marcelo e Reinaldo pela presença em nossos estúdios. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de debater um tema aí tão interessante. E eu agradeço também, fico sempre à disposição, os colegas que quiserem entrar e terem mais informações, nosso e-mail de contato é o mmdb.brasil@gmail.com. Tenho material à vontade para os colegas, estou sempre à disposição. O programa Diálogos fica por aqui. Até a próxima.